Tem gente ao seu redor sorrindo para o seu rosto enquanto, pelas suas costas, trabalha para te destruir. E o pior de tudo, você confia plenamente nessa pessoa. Não é paranoia, não é pessimismo. É uma realidade que a própria palavra de Deus reconhece com clareza. E hoje, o Senhor quer abrir seus olhos para o que você ainda não consegue enxergar. Porque existe uma diferença enorme entre viver ingênuo e viver protegido. Entre cair numa armadilha que poderia ter sido evitada e andar iluminado pelo discernimento de Deus, reconhecendo cada laço antes de pisar nele. Nos próximos minutos, você vai entender o que a Bíblia diz sobre como Deus revela o que está escondido. Como Ele age nos bastidores para proteger quem confia nele. E como você pode pedir, com autoridade e fé, que o Senhor abra seus olhos para o que ainda está oculto. Então, para o que está fazendo. Esse momento pode mudar a direção de uma área inteira da sua vida. Vamos juntos. Daniel, capítulo 2, versículo 22, traz uma das declarações mais poderosas sobre o caráter de Deus. Ele revela o que é profundo e escondido. Conhece o que está nas trevas e a luz habita com ele. Deixa isso entrar fundo. Deus não apenas sabe o que está na superfície. Ele enxerga o que foi enterrado, disfarçado, camuflado com perfeição. O que foi arquitetado em segredo. O que foi sussurrado em conversa fechada. O que foi planejado contra você nos momentos em que você dormia tranquilamente, sem ideia do que estava acontecendo. Porque a realidade é que existem armadilhas que, humanamente, você jamais perceberia. Não por falta de inteligência, não por ingenuidade excessiva, mas porque certas tramas são construídas com paciência e disfarce tão cuidadoso que nenhum olho humano seria capaz de penetrar. Sorriso na frente, punhal atrás. Palavras de afeto de dia, movimentos contrários de noite. Mas aqui está o que muda tudo. Quando Deus decide revelar, não existe conspiração blindada o suficiente. Não existe falsidade sofisticada demais. Não existe trama habilidosa que resista ao momento em que o Espírito Santo decide acender a luz. Jeremias viveu isso na própria pele. Em Jeremias capítulo 11, versículo 18, ele registra: O Senhor me fez saber, e assim eu soube. Então me fizeste ver as maquinações deles. Eu era como cordeiro manso, levado ao matadouro, sem saber que tramavam projetos contra mim. Percebe a imagem? Jeremias caminhava tranquilo, confiante, sem desconfiar de nada. Enquanto ao seu redor, pessoas próximas articulavam a destruição dele. E ele nem sabia. Mas então Deus interveio. Não porque Jeremias fosse perfeito. Não porque ele tivesse feito algo especial naquele dia. Mas porque Deus, em sua fidelidade, não permite que quem confia nele caminhe indefinidamente no escuro. Hoje, o mesmo Deus que abriu os olhos de Jeremias está disposto a abrir os seus. Se você sente lá dentro que existe algo oculto na sua vida que Deus precisa revelar, seja em um relacionamento, no trabalho, na família, escreve agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos. Quando você escreve isso, não é um gesto automático. É uma declaração de dependência. Você está dizendo: eu não confio nos meus próprios olhos, confio nos teus. E esse é exatamente o lugar onde Deus começa a agir. Agora eu preciso te mostrar algo importante. Deus não revela o que está oculto apenas para satisfazer curiosidade. Ele revela para proteger, para redirecionar, para livrar de consequências que poderiam ser irreversíveis. E ele usa caminhos que muitas vezes a gente subestima. O primeiro deles é o discernimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons do Espírito, e entre eles está o discernimento de espíritos, a capacidade sobrenatural de perceber o que está por trás de uma situação, de uma pessoa, de um ambiente. Aquela sensação que não tem explicação racional. Aquele desconforto interno que surge mesmo quando tudo parece perfeito do lado de fora. Quantas vezes você ignorou isso? Mas existe também a revelação por meio da palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, descreve a Escritura como algo vivo, ativo, que penetra até a divisão entre alma e espírito, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Às vezes você abre a Bíblia num momento de dúvida sobre alguém ou algo.
E o versículo que está diante dos seus olhos fala exatamente sobre o que você precisa entender. Isso não é coincidência. É Deus falando. Salmo 32, versículo 8, traz a voz direta de Deus. Instruirei você e o ensinarei no caminho em que deve andar. Aconselharei você e cuidarei de você. Instruirei, ensinarei, aconselharei, cuidarei. 4 ações de um Deus que não se contenta em só te criar e deixar a própria sorte. Ele se envolve, ele conduz. E parte dessa condução é revelar o que você precisa saber para não cair numa armadilha que poderia custar caro. Agora, existe uma condição que precisa ser dita com honestidade. Deus revela para quem está com o coração preparado para receber a revelação. Porque às vezes a verdade que ele quer mostrar é difícil. Envolve alguém que você ama. Envolve abrir mão de algo confortável. Envolve aceitar que você estava errado sobre uma pessoa. Mas o que dói por um período, quando é revelação de Deus, salva por uma vida inteira. Quanto maior o laço que estava preparado para te prender, maior o alívio quando Deus te mostra antes de você cair. Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7, confirma. Pois o Senhor dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a vitória para os retos e é escudo para os que andam com integridade. A sabedoria para discernir pessoas e situações não nasce de experiência humana acumulada. Ela é dada por Deus, vem de sua boca e é reservada, guardada especialmente para quem caminha com integridade diante dele. Se você quer andar com esse tipo de discernimento sobrenatural, escreve nos comentários: Senhor, dá-me sabedoria para discernir. Salmo 91, versículos 3 e 4, carregam algo que precisa entrar fundo na sua compreensão. Certamente, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. O laço do passarinheiro. Sabe o que é isso? Era uma armadilha usada para capturar pássaros, feita com tanto cuidado que o pássaro não percebia nada fora do lugar. Chegava tranquilo, sem desconfiar, e de repente, capturado. O texto bíblico usa exatamente essa imagem para falar das armadilhas preparadas contra a sua vida. Laços invisíveis, ciladas bem disfarçadas, situações que parecem normais, mas têm intenção destrutiva por trás. E a promessa é clara: Deus te livra desse tipo de coisa, não depois que você cair, antes. Olha como age o Salmo 121, versículos 3 e 4. Ele não deixará que o teu pé escorregue. Aquele que te guarda não dormirá. Na verdade, o guarda de Israel não dormirá nem slumba. Isso significa algo poderoso para o seu cotidiano. Enquanto você dorme, Deus não dorme. Enquanto você descansa, Ele vigilia. Enquanto você está desatento ao que se trama contra você. Porque você simplesmente não tem como saber de tudo. Ele está de olho em cada movimento ao seu redor. Então, aquela vez em que, sem entender muito bem o porquê, você tomou uma decisão diferente do habitual, e só depois ficou sabendo que aquela mudança te livrou de algo sério, não foi sorte. Foi vigilância de Deus agindo sobre a sua vida. Aquela porta que fechou na sua cara e você ficou magoado. Talvez o que havia do outro lado daquela porta fosse um laço aguardando o seu passo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Não diz que tudo na sua vida será fácil. Diz algo bem mais profundo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam. Ou seja, até as situações confusas, até as reviravoltas inesperadas, até aquele baque que pareceu injusto, dentro da mão de Deus, tudo isso foi redirecionado para o seu bem. A perda que te protegeu de uma perda maior. O não que te guardou para um sim melhor. O atraso que te impediu de estar no lugar errado na hora errada. Isso não é teologia distante. É o Deus vivo operando ativamente em favor de quem o ama. Então, mesmo que hoje você não esteja vendo nada sendo revelado, mesmo que ainda não tenha chegado à clareza sobre determinada situação, você pode descansar. Porque Ele não dormiu essa noite. Ele não tirou os olhos de você. E quando chegar o tempo certo, o que precisa vir à luz, virá. Agora vamos levar tudo isso diante de Deus em oração.
Vamos pedir que Ele abra nossos olhos para o que ainda está encoberto. Que nos guarde de armadilhas que não conseguimos enxergar. Que afaste pessoas com intenções erradas. Que confirme quem de fato é de paz na nossa vida. E vamos declarar com fé: nada está escondido de Deus. Nenhum laço é grande o suficiente para o Senhor não desmanchar. Se puder, fecha os olhos. Abre o coração. E vamos orar juntos. Pai Celestial, Deus de toda sabedoria e discernimento, eu venho diante de Ti hoje com o coração aberto e necessitado do que só Tu podes oferecer. Tu és o Deus que mora na luz. Tu conheces o que está nas trevas. Não existe segredo oculto a Teus olhos. Não existe trama tão bem construída que passe despercebida a Tua presença. E eu preciso, Senhor, dessa visão sobrenatural que só Teu Espírito pode conceder. Senhor, eu reconheço minha limitação. Eu não consigo enxergar o coração das pessoas. Não consigo discernir intenções disfarçadas com cordialidade. Não tenho como saber o que é dito sobre mim nas conversas onde não estou presente. Há dias em que confio onde não deveria. Há momentos em que desconfio de quem é genuíno, enquanto acolho quem prepara a cilada. Meus próprios julgamentos me enganam, porque enxergo o que as pessoas me deixam ver. Tu enxergas o que está por trás. Por isso, Pai, eu clamo hoje com fé. Revela o que está escondido na minha vida. Não para que eu viva em paranoia ou desconfiança crônica, mas para que eu ande com clareza, com sabedoria, com os olhos abertos pelo Teu Espírito. Se existe algum laço preparado para o meu caminho, desfaz antes que meu pé chegue lá. Se existe alguém próximo com intenção de me prejudicar, traz à luz o que está velado. Se existe situação que parece boa, mas esconde consequências destruidoras, abre minha percepção antes que eu avance. Assim como fizeste com Jeremias, que te revelastes a ele antes que a conspiração se completasse. Faz o mesmo comigo, Senhor. Não me deixes caminhar inocente em direção ao que foi preparado para me destruir. Pai, concede-me o dom do discernimento. Aquela percepção espiritual que vai além da análise humana. Que quando eu conversar com alguém, quando eu firmar um acordo, quando eu depositar minha confiança, Teu Espírito possa me alertar se algo não está alinhado com a Tua vontade. Livra-me de ser enganado por aparências. Protege-me de confundir carisma com caráter, de confundir simpatia com lealdade, de confundir presença constante com intenção pura. E, ao mesmo tempo, guarda meu coração da desconfiança doentia. Não quero viver fechado para todos. Quero discernir, não desconfiar de tudo. Tem diferença. A primeira vem de Ti. A segunda é prisão. Senhor, eu declaro agora pela Tua palavra, nenhum laço preparado contra mim vai se completar. Nenhuma armadilha arquitetada nas sombras vai me alcançar. Nenhuma conspiração, por mais bem construída que seja, vai prosperar porque o Deus que não dorme está de guarda sobre a minha vida. O que foi planejado para me destruir, Tu converterás em instrução. O que foi preparado para me paralisar, Tu usarás para me fortalecer. O que tentaram usar para me tirar o chão, vai se tornar evidência da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, nenhuma palavra maldosa declarada contra mim tem autoridade sobre o meu destino. Nenhum movimento feito pelas sombras vai ser mais rápido que a Tua revelação, porque Tu chegas primeiro, sempre. Pai, coloco agora nas Tuas mãos cada relação da minha vida. As amizades que carrego há anos, as parcerias que construí, as pessoas que tenho no círculo íntimo. Onde há genuinidade, confirma. Onde há afeto verdadeiro, abençoa e aprofunda. Mas onde existe falsidade disfarçada, intenção dupla, interesse oculto, traz à luz. Deixa vir à tona, Senhor. Não me deixes investir emoção, tempo e confiança em quem está ali para me usar ou me prejudicar. Não precisa ser espetacular. Não precisa ser dramático. Às vezes, uma conversa diferente, uma atitude que revela o que estava escondido, um momento em que a máscara escorrega, já é o suficiente para eu enxergar. E quando vier essa revelação, dá-me sabedoria para lidar com ela sem amargura, sem vingança, sem destruição. Que eu possa me afastar do que me faz mal sem perder minha paz. Senhor, estendo essa proteção sobre cada pessoa da minha família. Guarda meu lar de influências destrutivas que entram disfarçadas de boas intenções. Guarda meus filhos do tipo de amizade
que sorri na frente e corrói por dentro. Guarda meu casamento de olhares e palavras que tentam semear desunião. Cobre cada membro da minha casa com tua proteção sobrenatural. Que nenhuma estratégia do inimigo, por mais sutil que seja, ganhe terreno dentro do que tu santificastes. Pai amado, e se eu já caí em algum laço sem perceber, se já fui enganado, já tive algo tirado de mim através de traição ou falsidade, peço que tu me ajudes a restaurar. O que foi roubado, você devolve com juros. O que foi quebrado por uma mentira, se conserta com verdade. O que foi perdido porque alguém agiu de má fé, tu restitui no tempo certo. A tua palavra em Joel, capítulo 2, promete restauração do que o gafanhoto devorou. Essa promessa também é para o que foi devorado pela traição, pela enganação, pelo abuso de confiança. Tu restauras, Senhor, completamente. Pai, entrego este dia inteiro nas tuas mãos. Cada conversa que terei, cada decisão que precisarei tomar, cada caminho que percorrerei. Vai na minha frente, Senhor. Abre o que precisa ser aberto, fecha o que me protege. E revela, no momento certo, o que ainda está encoberto. Guia meus passos com a precisão que só tu tens. Que ao final deste dia eu possa olhar para trás e reconhecer: Deus esteve no controle de cada detalhe. E eu declaro com fé hoje: meus olhos estão abertos pela luz do teu Espírito. Nenhum laço vai se fechar sobre mim. Nenhuma conspiração vai alcançar o que tu protegestes. Porque o Deus que revela o que está nas trevas e mora na luz eterna está ao meu lado. Obrigado, Pai, pela proteção que muitas vezes nem sei que recebi. Obrigado pelas armadilhas que foram desfeitas antes que eu chegasse. Obrigado por guardar o que me é precioso quando nem eu estava atento. Tu és fiel. Tua vigilância não tem falha. E eu descanso nessa certeza. Em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém. Se você orou comigo com o coração aberto agora, escreve nos comentários: Senhor, meus olhos estão abertos. E se você conhece alguém que está sendo enganado, alguém que você sente que está caminhando sem perceber para uma armadilha, compartilha este vídeo, porque você pode ser o instrumento pelo qual Deus escolhe abrir os olhos daquela pessoa. Olha o que fizemos juntos nessa oração. Não foi frase decorada. Foi clamor real por proteção sobrenatural. Pedimos revelação do que está oculto. Declaramos autoridade espiritual sobre os laços preparados contra a nossa vida. Consagramos nossas relações ao discernimento de Deus, intercedemos pela família. E descansamos na vigilância do Deus que não dorme. Isso tem peso. Oração não é ritual vazio, é comunicação com o ser que governa tudo que existe. E quando você clama a Ele com fé genuína, algo se move nos bastidores da sua vida. Você pode não ver hoje, pode não ver amanhã, mas vai ver. Esse é o seu lugar. Aqui, toda manhã, você tem uma palavra de Deus direcionada para o que você está vivendo. Um momento de conexão antes que o mundo exija tudo de você. Se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho, porque cada palavra que vem aqui foi preparada para você. Que o Deus que revela o oculto ilumine cada caminho que você tiver que percorrer. Que o Espírito Santo seja o teu discernimento nas situações onde seus próprios olhos não chegam. Que nenhum laço preparado contra você prospere. E que ao final desta semana, você olhe para trás e reconheça a mão de Deus te guardando em cada detalhe que você nem percebeu. Você não caminha sozinho. O Senhor vai na sua frente.